Por que é tão importante fugir do pecado? Erika Van Heitzma diz que o pecado nos separa do nosso amado Deus. Você não se casa e continua mantendo seus ex-namorados por perto. Pelo menos não se você quiser um bom casamento. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Bogmus, na voz de Renata Santos. Chamamos esta semana de Semana da Paixão de Cristo, e o tema é a Páscoa. Nos últimos dias, Erika Van Heitzma tem nos mostrado por que a Páscoa é sobre uma história de amor, uma história a qual você está convidada. Aqui está Nancy para fazer a introdução da mensagem de hoje. Quero novamente dar as boas-vindas a Erika Van Heitzma ao Aviva Nossos Corações. Ela é nossa professora convidada esta semana. Ela ama a palavra de Deus, ela ama a Cristo. E ela ama ver como toda a história se encaixa, desde o Gênesis até o Apocalipse. E tenho certeza de que você está percebendo isso ao longo desta semana. Se você perdeu os 2 primeiros dias, acesse o nosso site avivanossoscorações.com e clique na aba Podcast e escute os 2 episódios anteriores da série Páscoa, uma história de amor. Hoje, vamos entrar num assunto que, se vocês estão acostumadas a assar pães, vão entender bem. Eu disse a Erika alguns minutos atrás, nunca assei um pão na minha vida, então você vai ter que me ajudar com essa ilustração para que eu realmente possa entender. Mas se você já fez pão em casa, vai entender tudinho. Erika e seu marido Brian fazem parte da nossa família do Revive Our Hearts. Erika, obrigada pelo estudo, pelo ensino, por explorar a palavra de Deus e por ajudar nossos corações a amá-la mais. Vamos orar. Senhor, nós entregamos este momento a Ti. Obrigada pela vida da Erika. Obrigada por Tua palavra. Obrigada pela Páscoa que celebramos. Dá-nos, Senhor, ouvidos para ouvir e corações para receber tudo o que Tens para nós neste dia. Eu oro em nome de Jesus. Amém. No livro de Êxodo, aprendemos que Deus, o amante, libertou seu povo amado. Ele rasgou os céus e saltou sobre as montanhas para chegar àquela quem ama. Ele passou pelos deuses e deusas egípcias e até pelo poderoso faraó, que finalmente teve que reconhecer o poder do Deus de Israel. Após celebrar a Páscoa, Moisés consegue liderar os filhos de Israel para fora do Egito. Na manhã seguinte, finalmente estão livres. Livre para estar com o Deus que os ama tanto. O único problema é que surge outro obstáculo, mas este vem da própria nação de Israel. Deus conseguiu tirar o povo do Egito, mas agora Ele precisa tirar o Egito do povo. Você já reparou que Deus não libertou Israel do Egito e os deixou apenas vagando pelo deserto, fazendo o que quisessem? Antes de Israel deixar o Egito, Moisés disse ao faraó várias vezes: assim diz o Senhor Deus, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Êxodo 9:1. Dependendo da sua tradução, pode ser adoração ou serviço, porque é a mesma palavra no hebraico. Na verdade, existe uma conexão muito próxima entre adorar e servir. Por isso faz sentido ser uma palavra só. A verdade é que aquilo que adoramos, tendemos a servir. E aquilo que servimos, geralmente é o que temos adorado. Deus quer que Israel o adore, sirva só a Ele. Ele quer que Israel pertença somente a Ele. Ele quer direitos exclusivos, como o marido pode reivindicar de sua esposa. Em Deuteronômio 6, versículo 23, Moisés está lembrando o Êxodo e afirma: mas Ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos antepassados. Deus te tira para te levar. Tira do Egito para um relacionamento com Ele mesmo. Tira do reino de Faraó para que você possa entrar em seu reino, para te levar ao reino de Deus. Então, depois de tirar Israel do Egito, em vez de deixá-los vagar,
Deus os leva diretamente ao Monte Sinai, onde eles entram no reino de Deus por meio de uma aliança do tipo matrimonial. Ali no Monte Sinai, Deus se une ao povo, obrigando-se a eles para sempre. Ele declara: "Você sempre será o meu povo." É como uma renovação de votos, como ele fez com Abraão. Ele agora está renovando com a nação inteira. Israel não está mais sob o domínio de Faraó, mas Israel também não pertence a si mesmo. Israel pertence a Deus. Agora eles têm um novo mestre, e a razão para isso é intimidade, para que Deus possa habitar com seu povo. Lembre-se, ele é o amante que quer pegar na mão de sua amada e caminhar com ela. Em Deuteronômio capítulo 4, Moisés declara: "Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos." Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu, ele fez com que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los. Na terra, mostrou-lhes o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito com seu grande poder. Versos 34, 37. Ele continua no capítulo 30, versículo 19. "Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida." Versos 19 e 20. Abandonando todos os outros e se comprometendo apenas com Deus. Esse é o chamado de Israel. Este é o seu propósito. Não é que Israel não tenha um mestre. Israel agora tem um novo mestre. Eles pertencem apenas a Deus. Mas como é pertencer somente a Deus? Bem, Deus é um amante muito criativo. Ele tem um plano e começa com um festival de pães sem fermento. O festival da Páscoa e dos pães asmos estão muito ligados. Levítico 23 nos diz que a Páscoa é celebrada no 14º dia do primeiro mês. No 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte, começa o festival dos pães asmos. Um segue o outro imediatamente. Durante o festival dos pães asmos, Israel não pode comer nada com fermento. Por 7 dias, eles têm que comer um pão achatado chamado matzah. Você sabia que o fermento, na verdade, é o pão se deteriorando? Eu gosto de assar pão, mas não faço o suficiente para entender tudo a respeito. Então tive que pesquisar um pouco para entender o fermento, Nancy. Não sou nenhuma doutora no assunto de assar pães. O fermento é o pão se deteriorando. O que faz o pão crescer é o processo de deterioração. Na verdade, está apodrecendo. Está se decompondo e fermentando. Mas à medida que está apodrecendo, está liberando gases. E isso enche o pão. Eu adoro pão fresco e caseiro, cheio de fermento. Vou ser honesta com você. Mas o que aconteceria se você deixasse a massa de pão crua e deixasse esse processo de deterioração continuar? O pão apodreceria. Se você não o assasse, o pão apodreceria e se tornaria completamente intragável. Portanto, você interrompe esse processo de deterioração assando-o e você o desacelera. Bem, o que isso tem a ver com Israel e o Egito? Você já recebeu ou ouviu falar do pão da amizade?
Vocês que conhecem esse pão provavelmente entendem para onde essa história está indo. Me deram o pão da amizade quando me casei. Eu estava em uma nova comunidade, era uma nova esposa e nunca tinha feito nada além de cookies de chocolate. Então, assar aquele pão era algo grandioso para mim. O pão da amizade funciona assim: você recebe um saco de massa de pão e tudo que você precisa fazer é colocá-lo no forno e assá-lo. E o pão é uma delícia. Mas antes de assar, você deve tirar um pequeno pedaço da massa. Esse pedaço é chamado de isca, então pode colocar o seu pão para assar. Junto à isca separada, você pega outro saco e coloca todos os ingredientes para um novo pão no saco. Mas sem fermento, porque a isca age no lugar do fermento, porque tem o fermento nele, e ele age em todo o resto da massa. Depois você pega esse saco que você preparou e deve entregá-lo a outra pessoa. Então eles devem pegar a massa deles e tirar outro pedaço inicial. Dessa forma, o pão está constantemente sendo passado de pessoa para pessoa com esse pequeno pedaço inicial. Bem, eu enlouqueci meu marido com isso, porque não sabia a quem dar o saco de massa de pão e não sabia que não tinha que tirar o pedaço inicial. Então tirei um pedaço inicial, fiz outro saco inteiro de massa de pão e não sabia o que fazer com ele. Então enfiei no forno. Eu já tinha tirado outro pedaço inicial e não sabia o que fazer com ele. Então fiz outro saco de massa de pão e enfiei no forno. Tínhamos 3 ou 4 pães desse pão da amizade. E meu marido finalmente disse: "Chega, pare de tirar o pedaço inicial. Você não precisa fazer isso." Eu não sabia disso. Por algum motivo, pensei que tinha que tirar isso, senão estragaria o pão. Você não tem que fazer isso, mas a massa é deliciosa. Bem, era assim que funcionava naquela época. Eles não tinham supermercados, eles não tinham fermento para pão, eles nem tinham máquinas de fazer pão para ajudar. Somente tinham o que faziam com as próprias mãos. Portanto, todas as manhãs, as mulheres se reuniam e faziam essa massa. Então você teria que esperar para deixar a massa crescer. Mas para ajudar a acelerar o processo, depois que o pão tivesse crescido, você tirava um pedaço inicial e o guardava para o próximo dia, porque o pedaço inicial acelera esse processo, faz o pão crescer mais rápido. Portanto, todos os dias eles tiravam um pedaço inicial, assavam sua massa e tinham um pedaço inicial para a massa do dia seguinte. E, na verdade, era comum, quando uma mulher se casava, que a sua mãe lhe desse seu primeiro pedaço inicial para sua nova família, seu novo pão. Então, o que significa quando Deus ordena a Israel: "Por 7 dias, vocês não podem comer pão com fermento"? Significa que não haverá um pedaço inicial. Eles não poderiam separar um pedaço de massa por 7 dias e reutilizá-lo, pelo menos não naquela época, porque apodreceria. Devido ao timing, imagine isso: você tem Israel celebrando a Páscoa. Na manhã seguinte, eles deixam o Egito. E naquela mesma manhã em que partem, começa a festa dos pães asmos. Isso significa que não há tempo para deixar o pão crescer. Eles simplesmente fazem o pão e imediatamente o assam. Não tem tempo para apodrecer. Não tem tempo para crescer. Não há pedaço inicial. Eles fazem isso no dia seguinte, imediatamente o colocam no forno e assam. Eles fazem isso por 7 dias seguidos, depois de terem deixado o Egito. O que acontece no dia 8? Agora eles podem deixar o pão crescer e agora eles obtêm um pedaço inicial novamente. Mas é um pedaço inicial completamente novo. É um pedaço inicial que não veio do Egito, é intocado, é novo, é limpo. E não apenas uma vez, mas anualmente, a nação de Israel é chamada a celebrar esse festival. Portanto, todos os anos eles devem recomeçar com um pedaço inicial completamente novo, um pão completamente novo. Todos os anos eles devem cortar o velho e começar com o novo. Acredito que por meio desse simbolismo, Deus está revelando a Israel uma visão, e através de Israel, Ele está nos comunicando.
Deixe para trás tudo que está ligado ao Egito. Até mesmo seu pão diário deve ser renovado, pois agora eu irei renovar você. É necessário afastar a influência negativa do Egito para que o novo de Deus se manifeste. E a cada ano você será lembrado de sua nova condição como uma nação santa, proporcionando a você um recomeço completo com um pão completamente renovado. Por isso, na festa dos pães asmos, durante 7 dias, Israel come pão sem fermento. Por um lado, isso significa nenhum pedaço inicial. Por outro lado, também significa que, por 7 dias, eles comem o pão que não se deteriora, não tem tempo para apodrecer. Está limpo, está fresco, está livre de fermento, livre de deterioração. Se a Páscoa é um encontro anual, a festa dos pães asmos é uma celebração de uma semana, em que Israel foi chamada a se lembrar diariamente de seu relacionamento incrível com Deus e de como Ele os fez seus. Toda vez que se sentavam para uma refeição, eram lembrados da nova nação, que eram por causa do pão que estavam comendo. Quando Deus mexe com sua comida, chama a sua atenção, não é mesmo? Israel já não fazia parte do reino do Egito. Agora eles faziam parte do reino de Deus. Eles deveriam adorar e servir somente a Deus. E é isso que o Senhor queria que eles fossem lembrados anualmente nesse festival. Mas o propósito de tudo isso não é ser cruel, não é impor restrições alimentares. É para que um Deus santo possa habitar no meio de seu povo e ter um relacionamento com eles, para que eles possam se tornar um só. O povo de Deus vê o Monte Sinai como uma cerimônia de casamento, e eles dizem que foi lá que, como nação, eles se casaram com Deus. Porque as pessoas se casam? Para serem uma, para estar com quem amam até a morte. E é isso que Deus quer com Israel, e é isso que Deus quer de Israel. Você não se casa e continua mantendo seus ex-namorados por perto, pelo menos não se você quiser um bom casamento. Quando você se casa com alguém, você diz: agora somos só você e eu para sempre, até que a morte nos separe. Abandonando todos os outros, eu pertenço a você. Isso é o que Deus quer, que Israel abandone o Egito e seus muitos deuses e deusas e se comprometa somente a Ele. Portanto, para que Deus habite com Israel, Israel precisa ser santa. Ela deve ser separada, única. Caso contrário, a presença de Deus seria perigosa para ela. Você não pode ser como as outras nações e ter Deus habitando no meio de você. Leia o Antigo Testamento e veja como Deus está constantemente indo atrás de Israel. Ele a ama profundamente. Ele os faz construir um tabernáculo, um lugar de habitação para sua presença, onde ele é cercado por 3 tribos de cada lado. Mais tarde, ele os faz construir um templo. Era para ser um lugar permanente, onde ele poderia habitar. Mas a razão pela qual Deus tem que continuar indo atrás de Israel é porque ela continua a falhar, a vagar e a se afastar. E eu entendo essa luta. E por que Israel resiste? Os israelitas não pertenciam mais ao faraó, mas ainda não pertenciam apenas a Deus. Lembre-se daquele primeiro dia em que falamos sobre como no Jardim do Éden, Deus prometeu enviar um libertador? A desobediência de Adão e Eva infectou todo um universo. Através de sua desobediência, agora outro mestre havia sido permitido entrar correndo e reivindicar a propriedade da humanidade. O mundo agora está sob o domínio do pecado e da morte. E a humanidade como um todo está sendo oprimida. Há um novo mestre. E por mais duro e impiedoso que Faraó fosse, o pecado e a morte são ainda piores. Eles são implacáveis, sempre tentando manter Deus e seu povo separados. E assim como Faraó, o pecado e a morte usam pessoas, desorientam pessoas e abusam delas. Ainda há uma separação entre Deus e seu povo. Portanto, para que ocorra uma verdadeira intimidade, Deus agora precisa lidar com esse outro mestre.
Ele precisa dar um golpe decisivo no pecado e na morte. Eles precisam ser derrotados. O nosso Deus não desiste. Ele ama demais o seu povo para permitir que isso aconteça. Por mais graciosos que sejam a Páscoa e a festa dos pães asmos, por mais amorosos que sejam os lembretes do amor de Deus, a realidade é que nenhum festival pode remover o reino das trevas, não é mesmo? Deus sabia que mesmo com essa bênção e com todos os seus lembretes, Israel ainda falharia. No entanto, Deus sempre estava pronto e disposto a perdoar, chamando constantemente a nação de volta para si, através dos profetas. Arrependam-se, ele diz. Voltem para mim, estou esperando, meus braços estão abertos. Eu te amei com amor eterno, eu te gravei na palma da minha mão. Pode uma mãe esquecer o filho que amamenta? Pois eu nunca poderia te esquecer. Você é meu povo, estou em aliança contigo. E não importa o quanto você tente, ela não pode ser quebrada. Apenas espere. Eu virei e te libertarei. Meu libertador está a caminho. E vamos falar sobre ele amanhã. Obrigada, Erika Van Heitzma. Vocês nunca mais irão pensar no pão da mesma forma, não é? E quantos lembretes tão preciosos e que ótima semana para estarmos meditando sobre tudo isso. Deus nos tirou do Egito, da escravidão, do pecado, sob o domínio antigo de Satanás e do seu reino de trevas, para que Ele possa nos trazer para um novo lugar, um novo reino, o reino da luz. Isso não significa que estejamos sem um mestre. Temos um novo mestre, Cristo Jesus. E o processo de Deus para nos tirar das mãos deste mestre abusador é como o processo dele nos desmamar do Egito, remover o Egito de nossos corações e nos dar novos corações. Na verdade, enquanto você estava falando, Erika, vieram à minha mente duas passagens, uma no Antigo Testamento e outra no Novo. A primeira, em Jeremias 31, uma passagem onde vemos Deus afirmando de diferentes maneiras ao longo do Antigo Testamento. Mas aqui, em Jeremias 31, ele diz: Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Verso 33. É sobre esse relacionamento que Deus está buscando, que Erika está falando. E o que tudo isso tem a ver com a Semana da Paixão de Cristo, com o sacrifício de Cristo em nosso lugar? Bem, quando celebramos a ceia do Senhor, comemoramos esse dia de festa, esse dia da festa do pão asmo, da Páscoa, do sacrifício do Cordeiro e depois do consumo do pão asmo. Em algumas igrejas, eles ainda usam pães asmos quando celebram a ceia do Senhor. Nem sempre, mas quando o fazem é uma coisa muito significativa. Porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. E Ele é o único pão sem fermento, sem apodrecimento, sem destruição, sem decadência, totalmente puro. Portanto, quando participamos dele, do seu corpo, simbolicamente com aquele pão asmo, estamos participando de Cristo, entrando em nossas vidas e nos dando um novo começo. Não há nada do Egito nele, nada de pecado nele. E assim lemos em 1 Coríntios capítulo 5, onde Paulo está falando para todos os cristãos aqui, e ele diz: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Isso é o que celebramos esta semana. Cada vez que celebramos a ceia do Senhor, celebramos isso novamente. Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Por isso, façamos a festa. Nós lamentamos e nos entristecemos com a sua morte na Sexta-feira Santa que está chegando.
Mas nos alegremos, pois o domingo de ressurreição também está chegando. Celebremos, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Vamos orar. Cristo, como te louvamos por ser esse pão asmo e por participarmos de Ti e da Tua nova lei sendo escrita em nossos corações. Nos tiraste do Egito, do pecado, do domínio de Satanás, para nos trazer para o Teu novo reino de luz e santidade. E assim celebramos essa festa e oramos para que removas toda a malícia, todo o mal, toda a amargura, todo o pecado, todo o egoísmo. E em seu lugar possamos comer e beber profundamente de Cristo, nosso Cordeiro Pascal, a água viva. Seu sangue derramado por nós, seu corpo partido por nós, o pão asmo da sinceridade e da verdade. E por tudo isso te louvamos, no nome santo de Jesus. Amém. Você ouviu Nancy DeMoss Wolgemuth. Anteriormente, nossa professora convidada, Erika Van Heitzman, que nos mostrou por que a festa do pão asmo do Antigo Testamento é tão importante para nós. Se você nunca ouviu essa verdade antes, espero que isso lhe ofereça uma nova perspectiva sobre o quão importante é que respondamos adequadamente ao pecado. Podemos fornecer ensinamentos tão ricos como esse graças ao apoio de ouvintes como você. Quando você faz uma doação de qualquer valor para o Aviva Nossos Corações, mais e mais mulheres podem ter acesso a ensinamentos profundos e sólidos na palavra. Acesse o nosso site e lá você encontrará todas as informações necessárias. www.avivanossoscoracóis.com/doações. A crucificação que celebramos nesta semana é uma parte importante de uma grande história de amor. Amanhã, Erika Van Heitzman vai nos mostrar que o nosso Salvador também foi o noivo que nos amou e quis conquistar um povo para si. Aguardamos você amanhã aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revival Hearts com Nancy DeMoss Wolgemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.